Paz do Senhor, meus amados irmãos, boa tarde. Tudo bem, pessoal? A palavra de Deus, a quarta mensagem dessa tarde está aqui no livro de Salmo 51, versículo 1 a 10. Depois vamos ler outra referência também para poder apoiar essa palavra aqui do Senhor. Salmo 51 a 10, cujo tema: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Assim nos fala a palavra de Deus. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica o meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões. Meu pecado está sempre diante de ti, de mim. Contra mim, contra ti, somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto, me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisope e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais limpo, mais branco que a neve. Faz-me ouvir júbilo e com júbilo e alegria, para que goze os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim o espírito reto. Pessoal, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Salmo de quem? Salmo de Davi. Em que ocasião, em que circunstância Davi escreveu esse salmo? Davi cometeu um pecado muito grave. Você sabe, o pecado mais grave que ele cometeu durante toda a sua vida. Aliás, dois. Por isso que foi grave. Ele cometeu um e sequência o outro. Para poder esconder o outro, ele cometeu um. Para esconder, ele cometeu o outro. Contra o próprio general do seu exército. Ele cometeu pecado de prostituição e depois homicídio. E ele achou que tudo ia ficar bem. Meus amados, o pecado, ele traz suas consequências. E aí aqui ele faz essa oração de arrependimento. Deus perdoa ele. O problema muitas vezes é quando a pessoa peca contra o Senhor e quer fazer vista grossa. E quer se esconder, quer sair, achar que vai... Não. Davi, ele reconheceu. Por que ele reconheceu? Essa oração de Davi, ele veio após ele ter havido cometido dois pecados graves contra um dos seus generais. Já falamos. Não temos prazer em falar essas coisas, mas temos que falar porque tem uma lição aqui. Então Deus enviou a ele o profeta Natã, que lhe entregou uma palavra, Então nós vamos ler essa passagem bíblica para você entender bem Salmo 51. Por que ele orou dessa forma? O profeta Natã, segundo Samuel 12, fala uma desta também, O Senhor enviou Natã a Davi e, apresentando-se ele a Davi, disse: havia numa cidade dois homens, um rico e outro pobre. O rico possuía muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela tinha crescido com ele, e com seus filhos de seu bocado comia, e de seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. É o que ele tinha, a riqueza dele era esse animal. Remora uma novilha, uma cordeira. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas, ele é rico, ele das suas vacas, para assar ovelhas, e das suas vacas para assar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Que coisa, Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor, que é digno de morte o homem que fez isso, e pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, 4 vezes mais, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Tá vendo, meu amado? Como é que era? Igual Jesus fazia. Jesus ensinava, contava parábolas. Era comum no Velho Testamento. Os judeus faziam isso, o profeta. Então Natã contou essa história para ele, essa parábola. Ele não sabia, não sabia o que estava acontecendo. Então disse Natã a Davi, quando ele falou que esse homem era digno de morte, esse rico que, em vez de tomar dele, tomou do pobre, que só tinha aquela novilha, aquela cordeira. Então disse Natã a Davi: tu és este homem, assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, te dei a casa do seu senhor, as mulheres do teu senhor, e em teu senhor ele tinha casa, tinha as mulheres, e também te dei a casa de Israel, de Judá, e se isso por pouco mais te acrescentaria mais e mais
O Senhor daria tanto mais do que ele precisasse. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o mal diante dos seus olhos, a Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada de 2 filhos, a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais de tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Está vendo, pessoal? O que é a profecia? Aí tem que falar, mas tem gente aí colocando em xeque profecia, dons. Olha bem, Deus sempre falou, pessoal, né? O homem trouxe essa palavra, aconteceu um negócio, o profeta estava lá, não sei aonde, foi lá e falou, Davi, olha essa palavra que Deus mandou te entregar, Davi. O profeta Natan trouxe aquela parábola e ele se arrependeu amargamente, ele chora aqui, confessa ao Senhor e ele pede seu perdão aqui, porque entendeu o recado da profecia. Meus amados, temos que confiar, temos que buscar, temos que crer em profecia. E as pessoas ficam dizendo, eu não creio nisso aí, tem muita confusão, tudo desculpa. A vida de dons, de experiência com Deus é maravilhosa. Você precisa buscar, temer. Davi, ele estava tudo bem com ele até que ele viu essa profecia, quando veio a palavra do profeta, com aquela parábola, ele caiu em si e ele se arrependeu amargamente, ele confessou. Isso é o poder da palavra de Deus, pessoal. Temos que crer na palavra, acreditar na palavra, buscar o Senhor, buscar intimidade, ouvir a voz dele, que a sua vida vai ser mudada. Eu falei, esse canal aqui você conheceu, não parou, não foi por acaso não. Deus quer fazer coisas grandes na sua vida, através da palavra, do ensino de Deus aqui neste lugar. Eu trouxe essa palavra, foi pelo Senhor, para falar corações aqui que estão precisando ouvir uma palavra dessa, de se arrepender diante do Senhor. Enquanto você não confessar, reconhecer o seu pecado, a sua vida vai ser uma tristeza. Você vai definhando cada vez mais. Igual a pessoa quando está enferma fisicamente, vai definhando até morrer. Assim é a vida espiritual. O pecado mata a pessoa, destrói a alma do homem, seja ele quem for. Então Davi, ele renasceu, ele estava acabado. Com a palavra profética, ele se levantou, se humilhou, confessou e voltou a ser o Davi de antes, começou a ser usado por Deus, porque ele se humilhou com a palavra do profeta. Então é isso que faz a profecia, traz arrependimento, traz conversão, traz mudança de vida. Amém, pessoal? Então é isso, olha que palavra, né? Coisa linda. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim o espírito reto. Isso Davi precisava. Ele estava triste, ele estava abatido pelo pecado. O pecado leva à tristeza, à pobreza, pessoal. Ele era rico, um homem de Deus, usado por Deus, deixou uma brecha, faltou vigilância, a palavra de alerta para nós, vigia, para mim também que estou falando, vamos vigiar, vamos cuidar, não vamos descuidar, porque Davi era um temente a Deus, foi chamado homem segundo o coração de Deus, e caiu numa cilada dessa. Talvez alguém está preparando cilada para você, você não está sabendo, fica atento, ora a Deus, busca o Senhor, busca comunhão com Ele, busca revelações dEle, para que você não venha cair em ciladas investidas do inimigo. Que foi uma cilada, Davi caiu e custou caro para ele. O Senhor falou que não ia se apartar da cara dele a espada. O pecado tem suas consequências, pessoal. O pecado não é coisa boa, não. É coisa, por isso que Deus abomina o pecado. Então Davi que se converteu, se arrependeu, se humilhou diante do Senhor, e ele exclamou isso aqui, que você deve fazer todos os dias: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim o espírito reto que nós precisamos. Você e eu, o mundo está feio, o mundo está estranho cada vez mais, redes sociais, tem que tomar cuidado. Eu uso o celular porque preciso mandar palavra, mas às vezes tem essas coisas que às vezes entristece a gente demais, tem que estar vigilantes nas redes sociais, é um perigo. Só para quem está firme para o Senhor e que não se deixa levar. Se você estiver fraquinho, você vai levar pelo embalo. Você vai dizer sim ao pecado. Então, busque a Deus, busque arrepender-se do Senhor, busque santificar no Senhor, busque consagrar ao Senhor, para que possamos vencer esse mundo mal, estar firme quando o Senhor Jesus voltar, e Ele virá em breve para levar a sua igreja para a eternidade. Que possamos ter também ser humilde o suficiente para reconhecer, para confessar como Davi fez: contra ti somente pequei, fiz o que era mal à tua vista, para que seja justificado quando falar e puro quando julgares. Então ele reconheceu o seu pecado. Então o pecado não é para ser
passar a mão em si para esquecer, não é para confessar, é para mudar, é para tomar atitude, é para ir para frente e para conseguir, porque grande é a sua caminhada, a minha caminhada. Amém, pessoal? E ele falou que cria, é uma oração sincera de coração aqui, ó. Cria em mim, ó Deus, cria, ou seja, é uma coisa, é criação de Deus. O nosso coração é enganoso, diz a palavra, mas para Deus criar em nós, em mim e você, um coração puro e renovar em mim um espírito reto, um espírito inabalável, para que Deus possa fazer coisas grandes, para que as promessas de Deus possam cumprir na sua e na minha vida, e sejamos novas criaturas, pessoas cheias do poder, da graça de Deus, libertas de todo mal, de toda opressão. Pessoal, ajude esse canal, ok? Deixando o seu like, compartilhando, se inscreva no canal. Deus tem um projeto grande com esse canal, você vai ver, para levar essa palavra em todas as partes desse país já tem vários países do mundo, mas pelo mundo inteiro levar essa mensagem de Deus. Deus tem esse propósito. Diversos países do mundo vão ver essa palavra. Se você nos ajudar, se você compartilhar, se você nos ajudar aí com a sua participação. Tá bom, pessoal? Pai do Senhor Jesus, um forte abraço, Deus abençoe a todos, uma boa tarde para todos.